Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, para o momento da palavra. 1 Coríntios, capítulo 15. Conforme você for encontrando, se coloque em pé, como uma das formas de reverência à palavra do Senhor. Amém. Quem achou 1 Coríntios 15, diga amém. Nós vamos ler a partir do verso 24 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em oremos. Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, ó Pai. Nós nos expomos, ó Deus, nessa noite, diante de Ti, nos expomos diante da Tua palavra, da luz da Tua palavra, e nos expomos, ó Pai, ó Deus, diante da Tua cruz. E Pai, pedimos que o Senhor ministre a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, e que essa palavra que nós ouvirmos de Ti, e através do Teu Espírito Santo, e também através da minha vida, nós possamos, ó Pai, ó Deus, receber mais de Ti. Senhor, sabemos que o Senhor tem todo o poder para me usar e para falar além de mim e para falar através de mim. Pai, que o Senhor cresça nessa hora, que a Tua palavra cresça e que eu venha diminuir. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Continuamos hoje a nossa sequência de mensagens para responder a uma pergunta. Eu disse no domingo que nós estamos fazendo uma sequência, toda vez que eu vou pregar uma sequência de mensagens para responder apenas uma pergunta: para que existe a igreja? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe para que existe a igreja? Pergunta para a pessoa que está do outro lado: você sabe para que existe a igreja? Talvez algumas pessoas possam responder, ou você já ouviu algum tipo de resposta como essa, respondendo que a igreja existe para enganar quem é trouxa. Ou talvez você já ouviu uma resposta como essa: a igreja existe para manipular as pessoas menos favorecidas. A igreja existe para manipular as massas. Ou talvez digam que a igreja existe só para ajudar quem tem problema. Eu não tenho problema, então eu não preciso ir para a igreja. E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, comentários como esse vão fazendo sentido devido ao rumo que muitas igrejas no século 21 têm tomado em nossos dias. Comentários como esse fazem sentido devido a como algumas igrejas têm se comportado nos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, mas eles vão perder o sentido e a direção se essas igrejas, se a nossa igreja se levantar para mostrar de fato por que ela existe. Meu irmão, minha irmã, muitas igrejas hoje perderam o sentido e perderam a direção da sua existência.
infelizmente. Por isso que eu oro nas minhas orações, que Deus resgate, salve a igreja, porque muita igreja já está perdida. Um pastor da década de 80, chamado Leonard Ravenhill, ele disse que se o Espírito Santo saísse hoje e voltasse para Deus, saísse da terra, voltasse para Deus, as igrejas iam continuar pregando, continuar cantando, continuar fazendo eventos, e ninguém ia se dar conta que o Espírito Santo já saiu há muito tempo. Meu irmão, minha irmã, na mensagem passada, nós falamos que a igreja existe para glorificar a Deus, amém? Quantos estavam aqui no domingo? Né? Nós ensinamos que a igreja existe para glorificar a Deus, e hoje nós vamos quero falar com a graça de Deus, se Deus assim permitir, que a igreja ela existe para espalhar o reino de Deus. Repita comigo: eu como igreja existo para espalhar o reino de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você como igreja existe para espalhar o reino de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado que você disse: entendeu? Então essa noite eu quero falar sobre isso, porque haverá um dia, meu irmão, minha irmã, que nós lemos isso aqui em 1 Coríntios, quando Cristo entregará o reino estabelecido a Deus o Pai. Nós lemos isso aqui a partir do verso 24, que vai haver um dia em que Jesus vai entregar, vai falar para o Pai: ó Pai, aqui está o reino que o Senhor me pediu, aqui está o reino que o Senhor me pediu para começar, implantar e estabelecer. Aqui está. Haverá esse dia, meu irmão, minha irmã, e o texto que a gente leu afirma que antes dele entregar esse reino pronto, concluído, ele vai destruir todo o domínio, ele vai destruir autoridades contrárias e todo o poder do mal. Quem vai destruir, pastor? Quem vai destruir, igreja? Jesus com a ajuda da? 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 Com a sua ajuda, com a minha ajuda. Coloca a mão no seu peito e diga: com a minha ajuda. Pastor, Jesus precisa da minha ajuda. Jesus não precisa de nada de mim e de você, mas Ele conta comigo e com você. Amém? Vocês estão aqui comigo? Enquanto isso, Cristo está reinando sobre todos os seus inimigos. Ele está exercendo esse poder através da sua igreja. Por isso ele afirmou lá em Mateus capítulo 16, verso 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem pessoas que acham que o inferno está vencendo a igreja. Tem pessoas que acham que o diabo está vencendo a igreja. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra. Se a Bíblia fala sobre portas, quero que você raciocine comigo. Se a Bíblia fala sobre portas, que portas não vão prevalecer, sinal que a porta ela serve para duas coisas: para abrir e para. Uma porta fechada ela não serve muito para muita coisa, não é verdade? Mas uma porta aberta, isso significa, meu irmão, minha irmã, que o inferno não vai se abrir diante do poder da igreja. As portas do inferno não vão se abrir diante do poder da igreja. Elas não vão prevalecer. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós estamos reclamando do som, do pastor, do vizinho,
estamos reclamando de um monte de coisa. Tem gente caminhando para as portas do inferno. E a gente não está se dando conta disso. Enquanto a gente está reclamando do horário do culto, a gente está reclamando de o irmão que não te deu a paz do Senhor, tem gente que está caminhando para as portas do inferno. E o diabo está doidinho para abrir elas para eles. Meu irmão, minha irmã, nós deveríamos usar mais a nossa boca, a nossa vida, para salvar vidas, do que para mandá-las direto para o inferno. Eu e você, a igreja, está no meio de uma batalha, onde Cristo está usando a igreja para destruir poderes, destruir autoridades espirituais contrárias. E isso acontece, meu irmão e minha irmã, quando a igreja proclama o evangelho, e as vidas são tiradas do império das trevas, e são transportadas para o reino da luz, para o reino de Deus. É assim que a igreja vence. A igreja não vence quando fica rica, a igreja não vence quando fica mais cheia, a igreja não vence quando fica maior, a igreja não vence quando fica mais confortável, a igreja vence quando resgata as vidas das trevas e transporta essas vidas para o reino da luz. É assim que a igreja vence. A igreja não vence quando a sua conta bancária fica mais gorda. A igreja não vence quando você compra uma casa maior, um carro maior. A igreja vence quando tira a vida do império das trevas e transporta essas vidas para o reino da luz. Como igreja, pastor, como é que a gente pode fazer isso? Transportar pessoas do império das trevas para o reino da luz, porque a igreja existe para espalhar o reino da luz, o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai explicar melhor isso. Esta é a investida da igreja, minha e sua, que nós temos que fazer ao relatar o chamado dele para um rei chamado Rei Agripa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 26. Não fecha a sua Bíblia não, meu irmão, deixa ela aberta. Tem pessoas que fecham a Bíblia e se fecham para a palavra. Deixa a Bíblia aberta, porque a Bíblia aberta abre as nossas vidas, amém? Atos capítulo 26. Do verso 17 ao verso 18. Diz assim: livrando-te todo o povo e dos gentios aos quais eu te envio, para lhe abrir os olhos, e o converterem das trevas para e da potestade de Satanás para, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados, e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha aí que interessante. O apóstolo Paulo, depois você pode acompanhar com mais calma todo o capítulo 26 lá na sua casa. O apóstolo Paulo, ele está diante de um rei chamado Rei Agripa, e eu quero ser aqui mais explicativo. Quem é esse cara chamado Agripa? O nome todo dele era Herodes Agripa II, ele era o filho do Herodes Agripa I, e Festo, que é um personagem que aparece aí no contexto do capítulo 26, prende a Paulo e leva Paulo diante do rei Agripa II, para que esse rei o julgue, para que esse rei determine uma sentença de morte na vida de Paulo. Meu irmão, minha irmã, e no diálogo de Paulo com Agripa II, e parte desse diálogo nós lemos o verso 17 e verso 18, Paulo fala 3 formas de como a igreja espalha o reino de Deus.
e eu quero ser aqui o mais breve possível para falar sobre isso. Pastor, como eu e você, hoje, o século 21, nós podemos espalhar como igreja o reino de Deus? Primeiro, abrindo os olhos das pessoas. Repita comigo: eu como igreja posso espalhar o reino de Deus abrindo os olhos das pessoas. Vamos começar agora? Fala para a pessoa que está do seu lado: abre o teu olho, meu irmão, em nome de Jesus. Abre o teu olho. Nós lemos aí em Atos 26, o verso 17 ao 19. Paulo vai falando: olha, primeiro, a igreja existe para lhes abrir os olhos. Existe uma cegueira espiritual, igreja, muito grande hoje no mundo e no nosso século. Já previsto por Paulo, esta cegueira espiritual, meu irmão, minha irmã, é uma cegueira no entendimento. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam o que Deus está fazendo, para que elas não vejam o que Deus já fez, para que elas não vejam o que Deus irá fazer. Como que você, como igreja, pode espalhar o reino de Deus? Abrindo os olhos das pessoas, tirando as escamas dos olhos das pessoas, para que elas vejam que o emprego que elas arrumaram, a porta que se abriu, foi Deus que abriu, para que elas vejam que o alimento que está na mesa delas é Deus que deu, para que elas vejam que tudo que elas são, tudo que elas têm, é pela graça de Deus. Há uma cegueira, meu irmão, minha irmã, muito grande. As pessoas estão com dificuldades de enxergar a Deus. As pessoas estão com dificuldade de enxergar o que Deus está fazendo. E às vezes até a gente que é cristão, que é igreja, também tem. A gente quer ver Deus mandar um terremoto, mandar um raio. A gente quer ver Deus nas grandes coisas. E a gente esquece de ver Deus nas pequenas coisas, nos detalhes. Né, Tereza? Esses dias lá em casa, estava injuriado com algumas coisas que estavam faltando lá na minha despensa. E eu abri a despensa, não achava nada, abri a geladeira, não achava nada. Aí eu vi 2 ovos lá. A pastora falou: só tem ovo. Aí eu ia falar assim: caramba! Eu ia falar: caramba, só tem ovo nessa casa. Na hora que eu fiz assim, o Espírito Santo falou: não fala, porque essa é a minha provisão de hoje. Na hora que foi, Espírito Santo, não fala, porque tem gente que nem isso tem para comer. Está entendendo, meu irmão? Às vezes a gente que é igreja está com os nossos olhos para o que Deus está fazendo. Paulo, ele nos ensina isso em Filipenses: sei viver com muito, com fartura, mas também sei viver com pouco, na escassez. Mas acima de tudo isso, se é muito ou se é pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, sem enxergarmos, sem entendermos, não veremos a luz. Não veremos a luz de Cristo. Não veremos a luz desse reino. Fala para a pessoa que está do seu lado: abre o teu olho. Porque a Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair no abismo. Então você tem que andar com os olhos abertos para o que Deus está fazendo. Você tem que andar com os olhos abertos para o que Deus já fez. E você tem que andar com os olhos abertos para o que Deus irá fazer. Se você crê, aplauda Ele por isso. Aleluia, Deus, nos faça enxergar a Tua luz, a luz do Teu reino, em nome de Jesus.
Segunda coisa que nós, como igreja, aprendemos com Paulo no diálogo com o rei Agripa, que nós temos que fazer para espalhar o reino de Deus. Os 2 versículos que nós lemos, é espalhar o reino de Deus convertendo pessoas das trevas para a luz. Quando você enxerga a luz, você sabe onde ela está. Então você pode pegar pessoas e levá-las para a luz. Pegar pessoas e levá-las para a luz. Diga, eu como igreja preciso levar o máximo de pessoas para o reino da luz de Deus. Paulo disse isso nos 2 versos que nós lemos para o rei Agripa. Ele disse, olha, lá em Coríntios, aliás, né? Ele diz, olha, as coisas acontecem quando nós convertemos das trevas para a luz. E nós vivemos num mundo obscuro, nós vivemos num mundo tenebroso, nós vivemos num mundo assombroso. Não sei se você concorda comigo, o mundo está cada vez pior, e a tendência é essa, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos muitas aflições, no mundo nós seríamos perseguidos, caluniados. A Bíblia diz que as coisas só vão piorar para o mundo, mas para aqueles que estão na luz, as coisas só vão melhorar. E vimos a tua luz como a luz do unigênito do Pai. Quem vê a luz, meu irmão, sabe onde ela está. Quem vê a luz, vê com clareza. E entende com clareza. A própria palavra diz que se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Meu irmão, minha irmã, o mundo que a gente vive está terrível, obscuro, tenebroso e assombroso. Só que onde cada cristão, onde cada igreja, como o corpo de Cristo, tem o desafio de brilhar, não é dentro do meio de luzeiros, mas é no meio da escuridão desse mundo. Meu irmão, minha irmã, o nosso desafio é brilhar a luz da verdade de Cristo, em um mundo de mentiras, em um mundo de meias verdades, em um mundo de obscuridade, de ignorância. Meu irmão, minha irmã, é ali que eu e você temos que ser luzeiros, e o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e o sal dessa terra. Enquanto nós trazemos um sabor diferente a esse mundo, um brilho diferente a esse mundo, a esperança para ele. O problema é quando a gente se mistura. O problema é quando a gente se torna farinha do mesmo saco que esse mundão de meu Deus que está perdido aí. Eu lembro-me que na minha juventude, logo quando eu me converti, não faz muito tempo, graças a Deus, nada que uns 15 anos resolvam, né? Eu lembro que eu falei, eu tenho que pregar em tudo quanto é lugar, eu tenho que ir nos prostíbulos, eu tenho que ir nas biqueiras, eu tenho que ir, eu vou mudar o mundo. Isso estava no meu coração. E aí eu chegava no meu discipulador, eu falava, eu quero ir lá no prostíbulo pregar. Ele falava, não. Eu quero ir lá na biqueira pregar, onde eu pegava maconha. Não. Tá maluco? Tá me prendendo porque eu vou lá mesmo sem você deixar. Falou, Israel, senta aqui. Cara, tu não está preparado para ir lá ainda. Se você for lá pregar e uma mulher dar em cima de você, você vai conseguir continuar falando de Jesus? Se você for lá na biqueira com os caras que tu conhece, que sempre usou uma maconha com eles, tu vai conseguir falar de Jesus? Tem certeza? Você até pode ir, mas sozinho não. Aí eu falei para ele assim, caramba, é verdade. Acho que ainda não estou preparado para isso. Porque eu estava me achando o Batman, né? O Superman, né? Na fé, né? Falei, Israel, senta aqui. Cara, tu não está preparado para ir lá. Eu quero ir lá na biqueira pregar, onde eu pegava maconha. Não. Eu quero ir lá na biqueira com os caras que tu conhece, que sempre usou uma maconha com eles, tu vai conseguir falar de Jesus? Tem certeza? Você até pode ir, mas sozinho não. Aí eu falei para ele assim, caramba, é verdade. Acho que ainda não estou preparado para isso. Porque eu estava me achando o Batman, né? O Superman, né? Na fé.
Mas, meus irmãos, tem lugares que a gente não pode ir sozinho. E tem lugares que não dá para a gente ir se a gente ainda não estiver cheio de luz. Porque senão a escuridão vai engolir a gente. Por isso que ser igreja é ser corpo. Porque na igreja tem sempre um que está um pouquinho mais à frente que a gente. Sempre tem um que está um pouquinho atrás da gente, que a gente traz para perto. E sempre tem um que está do nosso lado. Isso é ser igreja. Para a gente não ir sozinho. Nem Jesus mandou os discípulos sozinhos, né? Jesus mandou os 70 de 2 em 2. Tem coisa que não dá para a gente fazer sozinho. Porque nós somos igreja. Nós somos corpo. Meu irmão, minha irmã, na Bíblia, trevas também é comparada com mentira. Eu quero ler com você aqui, abre a sua Bíblia aí, por favor. João, capítulo 3. João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Na Bíblia, trevas também é comparado com mentira. João capítulo 3, o verso 19 ao 21 diz assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, meu querido, se a verdade me aproxima da luz, a mentira e as mentiras me aproximam do quê? Das trevas. Meu irmão, minha irmã, automaticamente, verdade é comparada com luz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos acham interessante, nesse versículo de João capítulo 8, verso 32, a palavra conhecimento. Mas eu quero dar um destaque aqui essa noite para a palavra verdade. Porque tem conhecimentos que te afastam de Deus, ao invés de aproximar. Conheço pessoas que se formaram em teologia e hoje são ateus. O que importa não é o nível de conhecimento, mas o nível de verdade. O conhecimento da verdade. O mais importante desse versículo não é o conhecimento, mas é a verdade. Quanto mais verdade você tiver, mais luz você será e terá. A igreja espalha o reino, espalhando a luz da verdade do Evangelho. Vou repetir. A igreja espalha o reino, espalhando a luz da verdade do Evangelho. E a nossa verdade tem um nome. Quem é que diz: eu sou o caminho, eu sou a... Quem disse isso? Foi Maomé? Foi Buda? Foi Jesus. Quanto mais de Jesus estiver em sua vida, mais luz você será, em meio a um mundo cheio de trevas. Quantos querem ser luzes em meio às trevas? Amém. O último ponto. Como que eu e você, como igreja, espalhamos o reino de Deus? Convertendo as pessoas de Satanás para Deus. Repita comigo: eu como igreja, além de abrir os olhos, além de espalhar a luz, eu preciso converter pessoas de Satanás para Deus. Isso é muito forte, igreja.
Isso é muito forte. A palavra conversão vem do grego metanoia, mudança de mente. Quando eu mudo a minha mente, eu me converto. Por isso que o culto é racional. Meu irmão, minha irmã, Paulo disse isso. Olha, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Meu irmão, minha irmã, a igreja tem essa autoridade e comissão de Cristo de fazer de todos os seres humanos, fazer com que todos os seres humanos tenham a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação e de receber um convite para mudar de lado, sair do lado de Satanás e ir para o lado de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e você ouvimos, eu e você recebemos esse convite e aceitamos esse convite. Nós saímos não apenas das trevas, nós saímos das garras de Satanás para ir para os braços de Deus. Meu irmão, minha irmã, todos seres humanos devem ter a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação e de receber um convite para mudar de lado. Porque ao escolherem o mundo, automaticamente eles estão escolhendo por Satanás. Não existe lugar neutro. Toda vez que a gente fala, Deus, depois eu me resolvo com o Senhor, depois. Toda vez que a gente vai procrastinando, sem dizer não para Deus, mas o depois para Deus é não do mesmo jeito. Para a igreja, depois. Servir a Deus, depois. Eu tenho que ir para Disney World. Eu tenho que fazer tudo o que eu preciso. Eu preciso viver minha vida. Depois eu vou atrás de Deus. Deus, depois, dá um tempinho aí. Quando a gente fala isso para Deus, a gente está dizendo não para Ele. A juventude é muito acostumada a fazer isso, né? Quantas vezes eu não falei, Deus, depois eu faço. Deus, depois eu oro. Deus, depois te busco. Foi a minha forma de dizer não para Ele. Estou muito novo, Deus. Tenho que curtir mais. Meu irmão, minha irmã, repita comigo. Quem escolhe ao mundo diz não a Deus. Você tem noção do que é dizer não a Deus? A quem te criou no ventre da tua mãe, osso por osso, tendão por tendão, veia por veia, DNA por DNA, cadeia de DNA. Você tem noção? Não existe lugar neutro. A Bíblia fala que quando a gente prefere curtir a vida no mundão, quando a gente prefere abraçar o mundo, nós estamos sendo contrários ao que Deus quer de nós. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que o mundo é do maligno, mas diz que o mundo está dormindo. A palavra jaz vem da palavra jazigo também. A palavra jaz é daquele que adormece, sono profundo, ou daquele que está adormecido, ou daquele que já está morto no diabo. Mas meu filho é novo, pastor, minha filha é nova. Pai, mãe, que presente. Não importa a idade do seu filho, o que importa é o quanto da eternidade você coloca nele, o quanto de Deus você coloca nele. Isso que importa. Meu filho quer curtir. O que importa é o quanto da eternidade você coloca nele.
Meu irmão, minha irmã, Tiago capítulo 4, verso 4 diz que Deus não é só inimigo de Satanás, Ele é inimigo também daqueles que amam ao mundo. Mateus capítulo 4, do verso 8 ao verso 11, Jesus está no deserto, e a única coisa que o diabo tem para oferecer para Jesus, são as coisas do reino desse mundo. Olha, Jesus, se você se curvar diante de mim e me adorar, te darei todo esse reino. Porque o mundo jaz no maligno. Jesus escolheu o mundo? Ele se curvou a Satanás? Ele falou: retira-te, Satanás, porque só o Senhor adorarás, e só a Ele prestarás o seu culto. Meu irmão, minha irmã, jovem aqui presente, não troque Deus pelo mundo. Meu irmão, minha irmã, quando eu falo mundo, é o lado que o diabo está. Escolha as coisas de Deus. Tem um compositor que Deus deu a ele um dom muito bom para escrever letras de música. E uma das músicas que ele escreveu mexeu demais comigo em 2011. A música diz assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Qual tem sido a tua escolha, igreja? Eu sei da minha, mas qual tem sido a sua? Lembrando que Jesus disse: Pai, não peço que vocês tirem eles do mundo, mas eu peço que vocês livrem eles do mal. A gente está no mundo. Quem está na chuva é para se molhar, não. Quem está na chuva é para abrir o guarda-chuva, pôr a capa. Estamos no mundo, mas não somos dele. Estamos no mundo, mas Deus pode nos livrar dele e de todo o mal. Se a sua vida estiver convertida às coisas desse reino chamado mundo, já está convertida a Satanás. Se você, como eu, tempos de juventude, eu lembro-me que eu estava na igreja simplesmente por respeitar a minha mãe, amar a minha mãe, porque eu ouvia da minha mãe desde pequeno que a igreja era o melhor lugar para mim estar. Só que muitas vezes eu fui para a igreja querendo estar numa balada, querendo estar numa festa, querendo estar chapando o coco de cachaça, de bebidas e de drogas. E às vezes eu estava no culto mal vendo a hora do culto acabar, porque eu queria era estar na zoeira, na farra. E eu lembro disso hoje com tristeza no meu coração, porque eu não entendia isso. Quantas vezes eu fui para a igreja jovem, só para honrar e respeitar a minha mãe? Quantas vezes eu fiquei perdido dentro da igreja? Mas hoje nós estamos aqui e temos a oportunidade de fazer diferente. Temos a oportunidade de ser diferente. Quantas vezes eu disse não para Deus, e hoje tenho que correr atrás do prejuízo. Porque Deus, Ele não precisa de mim para nada. Mas ainda assim Ele me ama. Ainda assim Ele conta comigo.
Por isso que na igreja de Cristo, cada cristão tem o dever de levar vidas a Cristo e colaborar na construção do reino de Deus. Colaborar na construção do reino de Deus. Paulo diz para o rei Agripa: olha, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celeste, à visão que Deus me deu, a visão de reino que Deus me deu. Quando Paulo diz isso lá em Atos 26, verso 19, eu fico imaginando que ele estava quase que querendo dizer assim: se você quiser me matar, beleza, me mata, porque eu fui fiel a Deus, ao que Ele me deu. Eu fui fiel a Deus, ao que Ele me deu. A visão que Deus me deu, eu fui fiel. Romanos capítulo 14, o verso 7. O apóstolo Paulo também estava escrevendo para a igreja que estava em Roma, no centro de Roma. E ele estava explicando para aquela igreja o que era o reino de Deus. Ao escrever Romanos capítulo 14, verso 7. Ele diz: olha, o reino de Deus não é algo que a gente compra com uma comida, com uma bebida. O reino de Deus não é algo perecível que estraga com uma comida ou com uma bebida. O reino de Deus não é algo que a gente enjoa e não quer mais saber, como comida e como bebida. Quantas comidas você não já cansou de comer e já enjoou? Quantas coisas você não cansou de beber e já enjoou? Mas Paulo diz: olha, o reino de Deus não é algo que se enjoa como a comida e como a bebida. Pelo contrário, Paulo diz: o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus não se compra com dinheiro. A paz de Deus não se compra com dinheiro. A alegria que o Espírito Santo dá, nenhum videogame dá. Ao Disney nenhuma dá. Não se pode comprar. E a igreja tem esse papel, meu irmão, minha irmã, de implantar e espalhar o reino de Deus sobre a terra. E aqui quero deixar bem claro para nós, para a gente entender um pouco sobre isso. O reino de Deus é justiça, repita comigo: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que você tem que levar. É isso que você tem que levar para as pessoas. Diga: eu como igreja preciso levar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pastor, que justiça que é essa? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que Jesus Cristo, Ele foi feito justiça por nós. Então, ao levar Jesus, ao levar justiça, nós temos que levar a Jesus. Jesus disse: mas o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e essa justiça é Ele mesmo. Não existe reino de Deus sem essa justiça. Da mesma forma que não existe reino sem rei.
Paz, que paz é essa, pastor? A minha casa vive atribulada, minha vida vive atribulada. Que paz é essa que Deus dá desse reino? Meu irmão, Deus é a paz desse reino. E as Escrituras diz que Deus é um Deus de paz e não de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 vai dizer que Deus é um Deus de paz e não de confusão. E que esse Deus de paz em breve esmagará Satanás com o seu poder sobre os nossos pés. Romanos 16, 20 vai dizer isso. Que paz é essa que eu tenho que levar? O próprio Deus. Pastor, eu vivo triste, eu vivo angustiado, preocupado com as contas, eu vivo preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir. Que alegria é essa que esse reino tem? Meu irmão, minha irmã, e aqui eu fecho. É uma alegria diferente de entretenimento, é uma alegria diferente de diversão, é uma alegria diferente de aventuras. Essa alegria é o próprio Espírito Santo. Isaías capítulo 61, verso 3, vai dizer que aquele que era ungido, Cristo, ele foi ungido com óleo de alegria. E lá em Lucas, Jesus pega Isaías e fala: isso se cumpriu hoje em mim. Jesus, nele habitou a plenitude do Espírito Santo. E hoje a plenitude do Espírito Santo está em quem? Na igreja. Você tem que reavaliar o que te dá alegria. Tem que mudar o grau comparativo. Às vezes eu não sou alegre porque o Kiko tem uma calça azul, um azul diferenciado, e eu não. Então eu estou triste, porque o meu grau comparativo é o Kiko. Aí eu fico triste. Eu fico triste porque eu não tenho uma blusa vermelha igual a da pastora. Aí eu fico triste. Eu fico triste porque o Celso é bonito e eu sou feio. Eu fico triste porque o Celso tem voz de locutor e eu não. Falou tudo, falou tudo. Sabe por que a gente se entristece com as coisas desse mundo? Porque a gente está se comparando com as coisas desse mundo. Mas o nosso grau comparativo é outro. O nome dele é Jesus Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu fico alegre. Quando eu olho para Jesus, posso olhar para o Silvio Santos, Ike Batista, caras bilionários, Bill Gates, e ficar triste. Mas quando eu olho para Jesus, meu sofrimento acaba, minha tristeza vai embora, porque Ele foi ungido com óleo de alegria. E eu quero a alegria que está nele, não no bolso do Silvio Santos, mas a alegria que está nele. É essa alegria que eu quero. E você, igreja? Os discípulos também, lá em Atos 13, verso 52, eles foram cheios do espírito de alegria. A Bíblia também fala que o espírito de alegria pegou cada discípulo. Porque o Espírito Santo é o único que gera, conforme Gálatas 5:22, o fruto chamado alegria. E o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Quem tem o Espírito Santo tem o fruto da alegria. Chega de crente com cara de delegado na igreja, do 34º DP. Paz do Senhor, irmão. Paz.
Meu irmão, minha irmã, as bases do reino de Deus, do reino eterno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As bases de uma verdadeira igreja é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A base de cada cristão é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você foi batizado, ou quando você for batizado, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da justiça, da paz e da alegria. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Se coloque em pé. Quero orar com você. E hoje eu quero fazer um apelo de mudança. Você que sente que precisa ser batizado com paz, com justiça e com alegria no Espírito Santo essa noite, eu te convido a vir até o altar, porque a igreja, ela existe para viver essa verdade, de espalhar paz, justiça e alegria verdadeira.